A Grande Tribulação, canal Coração Quebrantado. Qual a diferença entre tribulação e a Grande Tribulação? A Grande Tribulação terá um início logo que a Igreja de Cristo seja arrebatada aos céus, e se prolongando por um período de 7 anos até que Cristo volte à terra, na companhia de seus santos, para vencer o anticristo, o falso profeta e as nações e os cidadãos ímpios. A Grande Tribulação é um período que Deus reservou para repreender e castigar a nação que rejeitou e crucificou a Cristo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Qual é a diferença entre tribulação e a Grande Tribulação? A palavra tribulação significa aflição, amargura, adversidade, trabalho, ou seja, são aqueles problemas que todo mundo tem. E é muito comum se ouvir em nossos dias as frases: eu estou atribulado, estou passando por uma tribulação. Porém, isso não passa de momentos maus que acontecem na vida de todo mundo. Quem não passa por problemas na família, na escola, financeira, no trabalho, no ministério da igreja, problemas de viagens a negócios ou a passeio, problemas com o carro e etc. Tudo isso são tribulações, porém nada comparado à Grande Tribulação, que será um período muito ruim, a qual nunca houve sobre a terra e nem mais haverá em outro tempo. Esta grande tribulação virá sobre todos os moradores da terra, e nesse período de tempo, nenhum dos moradores da terra escapará de passar por grandes problemas nessa ocasião. Não será um simples problema financeiro, familiar ou de desemprego, será algo muito pior. Nunca ninguém passou por isso. E por esta razão, o apóstolo Paulo, ele fala da tribulação do tempo presente. Isso porque se refere aos momentos difíceis do dia a dia. E o apóstolo ele não quis deixar nenhuma brecha para alguém confundir tribulação com grande tribulação. O evangelho da graça com o evangelho do reino. A lei com a graça, a tribulação do tempo presente com a grande tribulação. E para tirar qualquer dúvida, nós explicaremos abaixo algumas situações. Paulo, ele disse sobre as tribulações que a igreja passava na ocasião. E até mesmo os apóstolos estavam passando e tinham consciência dessa tribulação. E o próprio Cristo deixou bem claro que Paulo passaria por problemas. Lá em Atos capítulo 9, versículo 16, ele falou assim: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E com relação aos Tessalonicenses e toda a igreja de Cristo, o nosso Senhor não nos prometeu isenção de problemas, mas prometeu vitória sobre eles. Isto é chamado de tribulação, aflição, e nunca de grande tribulação. Porém, existem aqueles que dão as suas próprias interpretações a esse texto, dizendo que a igreja foi destinada para passar pela grande tribulação. Porém, o texto é claro em afirmar que a igreja, tal como o apóstolo, foram destinados a passar por tribulações, que é muito diferente da grande tribulação. Então, com relação a passar por tribulações, isto era uma constante na vida dos apóstolos, principalmente na vida de Paulo. O mesmo, em várias ocasiões, escreveu acerca das suas tribulações. E o mesmo chega a dizer que as ovelhas são privilegiadas perto do que os apóstolos e os missionários passam. Ele diz na palavra: Deus colocou nós, apóstolos, por último, como condenados à morte. Somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. E ele continuava a dizer: nós, apóstolos, somos loucos por amor de Cristo. E vós, igrejas e ovelhas, sábios em Cristo. Nós, fracos, vós são fortes. Vós sois ilustres e nós somos desprezíveis. Então, isso mostra o quanto os apóstolos sofreram. Porém, também deixa claro o objetivo de Deus em poupar a igreja no geral. Acontece sim de muitas pessoas passarem por tribulações, perseguição, assim como a igreja passou, como a igreja primitiva passou na época, onde os imperadores romanos mataram aqueles que confessavam a fé em Cristo.
expondo-os a bestas feras. Mas esta tribulação aconteceu em períodos isolados, não sendo uma constância, o que deixa bem claro não ser a grande tribulação, e sim uma tribulação. A grande tribulação, que será uma perseguição generalizada e implacável contra todos os que aceitaram a Cristo. Todos os que estiverem vivos na ocasião sofrerão perseguição do anticristo, não havendo diferença se está na Europa, na Ásia ou na América. Não será um tempo ruim para algumas pessoas, enquanto outros se dão bem. Pelo contrário, todos sofrerão influência do anticristo. Muitos irão aceitar a marca da besta, o domínio satânico, e farão parte do reinado do anticristo na grande tribulação. Porém, aqueles que não aceitaram o seu domínio irão sofrer ao extremo, e aqueles que aceitarem a marca e domínio do anticristo serão duramente castigados por Deus. Nos 7 selos e 7 trombetas do Apocalipse mostra os males que toda a humanidade passará na grande tribulação, que ainda receberão os 7 cálices da ira de Deus. Isto sim é grande tribulação, isto sim acontecerá com todos os que estiverem no planeta Terra. Tudo de uma só vez sobre todos. Não importa se está na Europa, na Ásia ou na América, se é rico ou pobre, não importa, será um grande mal generalizado contra todos os que passarem pela grande tribulação. Segundo a interpretação cristã, o juízo final será o julgamento por Deus de todos os seres humanos que passaram pela terra e não aceitaram Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu Salvador. Esse evento seria precedido pela ressurreição dos mortos e pela segunda vinda de Cristo. E quero agradecer a todos que ficaram até o final e que Deus abençoe a cada um. E me diga lá nos comentários, a igreja passará pela grande tribulação?